Existe um tipo de pessoa que incomoda, não porque fala demais, não porque exibe conquistas, mas porque muda, porque reaparece depois de um tempo e ninguém a reconhece. É 2026. E agora a pergunta é direta: quem você vai ser no fim desse ano? Mais uma versão frustrada de você mesmo? Ou a versão que você sempre enxergou lá no fundo, mas nunca teve coragem de assumir? Carl Jung dizia que o que você nega te submete. E talvez esse seja o motivo pelo qual tanta gente está parada. Porque nega a própria estagnação, nega o próprio medo, nega o desconforto real de viver uma vida que não faz sentido. Então aqui vai a verdade que ninguém gosta de admitir. Você não está preso por falta de oportunidade. Você está preso por falta de decisão. Se 2025 passou e pouca coisa mudou, não é porque o mundo te sabotou. É porque você negociou demais com você mesmo. Negociou disciplina por conforto. Negociou clareza por distração. Negociou sonhos por urgências. E antes que você pisque, 2026 vai acabar também. Este vídeo não é sobre motivação. Não é sobre acreditar que tudo vai dar certo. É sobre estratégia, realidade e transformação silenciosa. Se você quer ser irreconhecível em 2026, então respira fundo. Porque a partir de agora a conversa fica séria. Tem gente que chega em fevereiro achando que o ano ainda nem começou. Outros chegam em julho achando que ainda dá tempo. E tem aqueles que chegam em dezembro dizendo: ano que vem eu faço. Sabe o que todos eles têm em comum? Terminariam igual de qualquer jeito porque falta visão. A verdade é simples. 2026 não está esperando você se organizar. Ele está passando enquanto você decide se começa ou não. Quem vai ser irreconhecível no final desse ano não é quem tem mais sorte, não é quem tem mais talento, é quem tem mais postura. Postura de quem faz mesmo sem vontade, postura de quem aprende mesmo falhando, postura de quem anda mesmo machucado. A diferença entre quem muda e quem estaciona tem 3 letras. Ato. Quem age, transforma. Quem racionaliza demais, se perde. Todo mundo quer mudar de vida. Poucos admitem que a vida está desorganizada. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando luz, mas sim tomando consciência da própria escuridão. E aqui, não estamos falando de alma, sombra ou arquétipos. Estamos falando de realidade emocional. Você não arruma um quarto fingindo que está limpo, e você não arruma uma vida fingindo que está tudo bem. O primeiro passo é olhar para o caos sem drama e sem vitimismo. Minha vida está desorganizada? Sim. Eu tenho vícios emocionais? Sim. Eu adio o que importa? Sim. Quem fala a verdade para si, cria base. Quem vive de narrativa, cria fantasia. E fantasia não transforma ninguém. Tem gente que está em 2026, mas emocionalmente ainda está vivendo 2025, preso na culpa, preso nos erros, preso nas comparações, preso em pessoas que já nem fazem sentido. Se você quer arrumar sua vida em um ano, precisa entender uma coisa. 2026 não é uma continuação de 2025. É um arquivo completamente novo. Mas só funciona se você parar de reabrir os antigos. Gente irreconhecível não carrega passado como desculpa. Carrega como combustível. Enquanto uns gastam energia revivendo o que já foi, outros investem energia construindo o que pode ser. Essa é a diferença. Você não vai mudar tudo em 30 dias, nem em 90, nem com motivação. O que realmente transforma alguém em um ano são microdecisões diárias. Gente que vence em 2026 não acorda diferente, não pensa diferente, não sente diferente. Ela decide diferente. Decide dormir na hora certa, decide jantar mais leve, decide ignorar uma discussão inútil, decide abrir o livro em vez do TikTok, decide estudar uma skill em vez de reclamar. Uma microdecisão não muda o mundo, mas 365 microdecisões mudam uma vida inteira. É assim que alguém fica irreconhecível, silenciosamente, consistentemente, tecnicamente. Tudo o que você não organiza por dentro, vaza por fora. É por isso que tem gente que está sempre cansada, sempre confusa, sempre presa num ciclo de recomeço.
Não existe vida arrumada com mente desorganizada. E aqui entra algo que poucas pessoas percebem. Você não precisa de mais motivação. Precisa de clareza. Clareza sobre o que você quer. Clareza sobre o que você evita. Clareza sobre o que realmente importa. Jung falava sobre isso quando dizia que o mundo interno influencia o externo muito mais do que imaginamos. Quando você organiza o externo começa a cooperar. Se você sente que precisa organizar a vida, mas não sabe por onde começar, se sente que os dias passam e você não vê progresso, então talvez você precise de um guia. No meio de toda essa jornada, existe algo que vem ajudando muita gente. O e-book Um Dia de Cada Vez. 30 dias para retomar o controle da sua vida. Ele foi feito para quem quer organizar o interno, recuperar a disciplina, criar direção e parar de viver no modo automático. Nada de teoria chata, nada de frases prontas. É praticidade, clareza e tarefas diárias. Se você quiser conhecer, o link vai estar na descrição. Depois deste vídeo, dá uma olhada. Existe um padrão curioso nas pessoas que mudam de verdade. Elas somem. Não para fugir, mas para construir. Você não precisa anunciar que está mudando. Não precisa explicar por que está mais quieto. Não precisa justificar seus novos hábitos. Quem está focado não tem tempo para se explicar. A pior coisa que alguém pode fazer em 2026 é gastar energia tentando convencer os outros de que está em uma nova fase. Se você realmente está em uma nova fase, ela aparece sozinha. No seu rosto, nas suas atitudes, nos seus resultados. As mudanças internas sempre vazam para o externo. O contrário quase nunca funciona. Carl Jung comentava que aquilo que não enfrentamos dentro de nós acaba se manifestando fora, e isso tem um peso enorme na maneira como encaramos hábitos, decisões, relacionamentos e metas. Por isso, o que muda uma pessoa em um ano não é barulho. É foco, e foco gosta do silêncio. Uma das maiores ilusões que impedem alguém de se tornar irreconhecível é a ideia de que precisa esperar as condições perfeitas. Gente que pensa assim fala frases como: eu vou começar quando tiver tempo. Eu vou me organizar quando tudo acalmar. Eu vou mudar quando me sentir pronto. Só que existe um problema. O tempo não aparece, a vida não acalma e a prontidão nunca chega. Quem mudou em 2026 começou do jeito que dava. Com a casa bagunçada, com a agenda apertada, com medo, com dúvida, com incerteza. O segredo não está em começar bem. Está em começar e ir ficando bom ao longo do caminho. Todo mundo que espera demais acaba criando uma dívida emocional consigo mesmo. E quanto mais tempo passa, mais pesada ela fica. Não espere cenário. Crie ritmo. 2026 é um ano curto demais para carregar peso morto. Tem hábitos que precisam ser deletados. Tem pensamentos que precisam ser corrigidos. Tem relacionamentos que precisam ser encerrados. Tem ambientes que precisam ser trocados. Você não organiza uma vida mantendo tudo. Organiza eliminando. E essa é a parte que assusta. Não é uma mudança sobre o que você vai adicionar. É uma mudança sobre o que você vai remover. A maioria das pessoas não chega onde quer, não por falta de capacidades, mas por excesso de distrações. Jung dizia que a vida pede significado, e quando uma pessoa não encontra significado, ela busca distração. Se você estiver distraído o tempo todo, não vai reconhecer os sinais do que realmente importa. 2026 não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que faz sentido. Se existe uma virada de chave que transforma alguém em um ano, ela tem um nome: autorresponsabilidade. É parar de colocar a culpa nos pais no passado, na falta de apoio, na falta de dinheiro, na cidade pequena, nos relacionamentos anteriores, no algoritmo, na crise, no governo, na fase da lua. Autorresponsabilidade não é culpa. Autorresponsabilidade é controle. É quando você aprende a dizer: ok, isso aconteceu. E agora, o que eu faço com isso? Jung dizia que a pessoa se torna adulta quando para de culpar o mundo e passa a observar o próprio comportamento. Quando você assume o controle, algo lindo acontece.
O mundo deixa de parecer um inimigo e vira um território a ser explorado. E é aqui que você começa a ficar irreconhecível. No começo, vão duvidar de você. Depois, vão observar. Depois, vão questionar como você fez isso. E por fim, vão pedir ajuda. Mas isso só acontece quando você tem consistência. Consistência não é intensidade. Consistência não é perfeição. Consistência não é disciplina militar. Consistência é só não parar. Mesmo cansado, mesmo lento, mesmo confuso. Pessoas irreconhecíveis não são as que acertaram tudo. São as que continuaram, mesmo errando. Quem tenta ser perfeito, desiste no primeiro tropeço. Quem aceita ser aprendiz, vive a vida inteira crescendo. No final das contas, ser irreconhecível em 2026 não é sobre fazer tudo perfeito. Não é sobre conquistar o mundo em 12 meses. É sobre olhar para trás em dezembro e dizer com calma e honestidade: eu não fui o mesmo. Eu me respeitei. Eu cresci. E isso é mais do que a maioria consegue fazer. Porque enquanto uns passam o ano justificando, outros passam transformando. Enquanto uns repetem as mesmas histórias, outros escrevem novas. Enquanto uns esperam as condições perfeitas, outros criam condições possíveis. A verdade é que 2026 não exige que você seja excepcional. Ele exige que você seja responsável com o que sente, claro com o que quer e consistente com o que faz. E se você fizer isso, mesmo que silenciosamente, mesmo que devagar, mesmo que imperfeito, você vai perceber uma coisa acontecendo aos poucos. As pessoas vão começar a olhar diferente para você. Você vai começar a olhar diferente para si mesmo. E sem perceber, você vai se tornar irreconhecível. Não porque mudou tudo de uma vez, mas porque mudou o suficiente, todos os dias. Agora, antes de terminar, respira fundo e guarda isso. 2026 não vai te dar uma vida diferente. 2026 vai te dar uma escolha diferente. O resto é com você. Se esse vídeo fez sentido para você, se te despertou, se te organizou por dentro, se te ajudou a enxergar com mais clareza, então se inscreve aqui no canal. A gente está construindo um espaço de pessoas que querem crescer de forma real, longe de frases prontas, perto da vida como ela é. Também curte o vídeo, porque isso faz o YouTube entregar para outras pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso que você ouviu hoje. E se você quiser dar um próximo passo além do vídeo, conhecer exercícios práticos e organizar sua vida por dentro, lembra do e-book Um Dia de Cada Vez, 30 dias para retomar o controle da sua vida. O link está na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, cuida de você e segue.